Muito bem, estamos ao vivo e de volta com o Conjectura. Depois de aproximadamente um mês de hiato, nós agora retornamos aqui com as nossas atividades, com as energias renovadas, com um novo formato, uma nova periodicidade, novas ideias, enfim. Hoje nós vamos conversar com vocês a esse respeito. Você que chega para nos acompanhar, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje é a nossa live de número 31, na qual nós conversaremos justamente sobre esse novo formato do Conjectura e também falaremos sobre um pouco dos desafios que nós enfrentamos aqui e também outros colegas, muitos colegas enfrentam, que é o desafio de divulgar o que é produzido pela ciência, né? E mais, para ser mais específico, também o que é produzido pelas ciências humanas de um modo geral. Para esse bate-papo, para essa conversa, nós contamos com a presença, com a participação de vocês aqui nos comentários, e é claro que eu estou muito bem acompanhado dos meus colegas, amigos, o N. César, e agora também do mais novo integrante do nosso projeto Conjectura, professor Vinícius. Olá, Vinícius. Olá, N. Muito bom dia. Olá, Danilo. Bom dia. Bom dia, Danilo. Desculpa, Vinícius. De maneira, assim, gradual, o Conjectura vai virando uma grande quadrilha, né, Danilo e Vinícius, mas uma quadrilha do bem, né, uma quadrilha... Sim, junina. Uma quadrilha junina, é isso, né? É isso, eu quero, Danilo, só cumprimentar brevemente, né, quem nos acompanha. Estamos de volta depois de um mês, então, como o Danilo mencionou, né, eu fico sempre repetindo, né, o que o Danilo fala, mas, bom, depois de um mês aí de um breve recesso para repensar um pouco algumas estratégias, estamos de volta, tem uma programação no semestre aí, você não pode perder, agora o Conjectura mais diverso, né, com a presença do Vinícius, a quem... eu, e claro, o Danilo já o fez, né? Queremos aqui acolher. Então, uma programação diversa, né? Só para vocês terem, assim, se a gente pode fazer uma espécie de classificação temática, só para o nosso... para quem nos acompanha se situar um pouco, né? Nós somos um projeto de difusão e promoção das ciências humanas. Este é o nosso objeto. A cada semana nós vamos receber aqui um pesquisador da área de ciências humanas. Somos um projeto filosófico de divulgação de ciências humanas. Nós três somos filósofos, né? Cada um, o Vinícius já se apresenta um pouco melhor, o Danilo e a mim, o público mais ou menos conhece, né? Mas interessante só destacar isso, né? O projeto fica diverso, o Danilo é pesquisador de política, o Vinícius é pesquisador, né, da área da filosofia da ciência, eu sou pesquisador da área mais controversa, assim, aqui dos meus colegas, né? Bom, filosofia da psicanálise, história da filosofia contemporânea, enfim. Então, isso, claro, vai marcar um pouco o ponto de partida das nossas reflexões, mas você, como sempre, é muito bem-vindo a acompanhar-nos, a comentar as nossas discussões e participar conosco. Então, sejam bem-vindos todos e, Vinícius, especialmente, seja bem-vindo ao nosso Conjectura, com você a palavra. Queridos, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, acima de tudo. É uma honra estar aqui, poder fazer parte do projeto. Eu acho que o projeto ele tem uma nobreza, uma vitalidade, uma potência muito grande, porque ele se destina a tratar de divulgação científica, e, sobretudo, de divulgação de ciências humanas. E eu penso que a divulgação é uma pedra filosofal da nossa profissão, né? É algo de fundamental importância para a interlocução entre a academia, a universidade e a sociedade. É uma espécie também de antídoto aos obscurantismos que graçam na sociedade de tempos em tempos. Portanto, me alegra bastante participar de um projeto cuja finalidade é discutir a divulgação, né?
divulgar a divulgação e discutir a divulgação científica. E numa perspectiva ampla, né? Óbvio, com foco nas ciências humanas, mas também sem isolar a produção do conhecimento científico das humanidades dos demais campos do saber. E essa atitude me agrada bastante também. Sem dúvida, inclusive isso também já foi, Vinícius e o N, e quem nos acompanha, objeto de uma das nossas lives. Vocês vão se lembrar que quando nós recebemos aqui a Maíra Juruá, e discutimos o relatório das Ksala, uma das coisas que ficou bastante evidente, né, a partir daquela discussão e também a partir do que consta no relatório, vamos dizer assim, a importância de uma ciência, ou melhor, o caráter intrinsecamente conectado, né, interrelacionado da ciência, né? É impossível você fazer uma cisão se você vai estudar, sei lá, por exemplo, saneamento básico. Isso envolve, né, questões de distribuição, assim, de logística, isso envolve questões de engenharia, isso envolve questões de política social, isso envolve uma série de problemas éticos, ambientais, enfim, né? Esse aspecto interdisciplinar a gente não só não deve negligenciar, como eu acho que isso precisa pautar um pouco o nosso papel aqui, que é essa função de trazer ao público, né, trazer as pessoas que não necessariamente estão inseridas nesse meio acadêmico, esse meio de pesquisa científica, um pouco do que é produzido pela universidade, pelos pesquisadores, enfim. Apenas um lembrete. Pois não, Vinícius. Não, só para pegar um gancho nisso que você acabou de falar, né? Nós que nos dedicamos às ciências humanas, né? Precisamos ajudar também a sociedade a compreender que toda ciência é humana. Toda ciência é humana, não tem ciência feita por pedras, por objetos não humanos, por robôs. Os robôs podem ser utilizados na produção do conhecimento científico, mas não fazem a ciência. Então, todas as ciências são humanas. Tentar compreender, por exemplo, como a física chegou aonde chegou, como a cosmologia se constituiu como ciência, ou como a química se institucionalizou a partir do século XIX, sem levar em conta, né, o contexto histórico, social, as querelas políticas, as disputas institucionais e os aspectos psicológicos, né, a psicologia da pesquisa científica, os aspectos psicológicos das pessoas envolvidas, tentar compreender, portanto, a matemática pura, as áreas mais esotéricas das ditas ciências da natureza e das ciências formais, apartando a produção desse conhecimento do fenômeno humano em toda a sua complexidade sociológica, antropológica, psicológica, é algo fadado ao fracasso. Toda ciência humana. Nesse sentido, as ciências humanas me parecem se posicionar nesse grande tabuleiro de xadrez num lugar fundamental, porque a partir delas nós podemos entender melhor todas as outras. Eu queria só complementar, já falando, Danilo, dessa coisa das modificações, né, dessa reforma do Conjectura, complementar um pouco a reflexão de vocês. Já percebi que o Vinícius insiste muito nessa ideia, né, de deixar claro ou ampliar a relação, né, das ciências humanas com as outras ciências, né? E o Danilo muito bem mencionou. Você vai se lembrar, Danilo, uma das nossas ideias quando a gente pensava o Conjectura era assim: é um projeto filosófico de divulgação científica, né? E aí a gente sempre se preocupou muito em não reduzir o projeto à filosofia. Por isso a gente fala em ciências humanas. Então, tem um primeiro movimento de ampliação aí que parece muito importante, né? Somos da filosofia,
podemos falar com autoridade, como especialistas da filosofia, porque somos pesquisadores em filosofia, mas sempre nos preocupamos e sempre reconhecemos o limite, né, do discurso filosófico, assim como o limite do discurso de qualquer área ou conhecimento. Então, essa primeira ampliação foi importante. Bom, vamos pautar as ciências humanas. E aí o Vinícius insiste um pouco, né, nessa ideia também de dizer, olha, a gente deve e pode ampliar ainda mais, né? O ponto é ciência, ou, no sentido mais genérico do termo, o ponto é conhecimento. Né? E, nesse sentido, o conhecimento não é humano. Eu só queria, de maneira provocativa, talvez termine de maneira provocativa assim, são dois planos de análise, né? Uma coisa é a gente pensar do ponto de vista do objetivo epistemológico geral do projeto e dizer, é claro, as ciências humanas não são uma ilha, elas estão num contexto em que todas as ciências e todo o movimento chamado conhecimento se insere, e isso não deve ser negligenciado. Então, assim como a filosofia não deve se fechar e não dialogar com as ciências humanas, embora seja o nosso objetivo aqui promovê-las e difundi-las, em nenhum momento a gente está dizendo isso, né, que as ciências humanas devem se fechar aos outros campos da ciência. O Vinícius vai poder trazer isso melhor para a gente, mas, na prática, tudo isso é inteiramente, né, interrelacionado. Agora, eu quero dizer, são dois planos de análise no seguinte sentido. Há uma espécie, então tem esse plano epistemológico geral, mas há uma espécie de plano político ou institucional que aí essa distinção vale a pena entre ciências humanas e, por exemplo, as outras ciências. Exatamente no momento como este, em que não as outras ciências, mas as ciências humanas estão sendo diretamente atacadas. Ah, Wayne, não, mas não são só as ciências humanas que estão sendo diretamente atacadas. Se a gente avaliar bem, são todas as ciências. Sim, se a gente olhar bem, todas as ciências. Mas se todas as ciências estão sendo atacadas, a gente pode ainda dizer que as ciências humanas estão sendo mais ainda atacadas. Então, teria um plano, Vinícius, que resolve um pouco esse problema, que aí eu diria, esse plano é de ordem mais político, é de ordem institucional mesmo, né? De fazer, por exemplo, quando a gente insiste nessa ideia, defesa de ciências humanas, né? É porque as ciências humanas seriam, neste caso, uma espécie de minoria, né, do ponto de vista do ataque político, que precisa, neste momento, assim é óbvio, como toda ciência, mas neste momento precisa da defesa e da promoção. Então, só esse plano político, né, eu chamaria, e o plano epistemológico, que é um pouco o plano que o Conjectura, né, Danilo, tensiona o tempo inteiro, né, entre política e epistemologia, eu diria. Sem dúvida. E pegando também o gancho dessa sua fala, que eu achei interessantíssima, essa divisão entre o plano epistemológico e o plano político, né, e também essa posicionamento das ciências humanas, podemos assim dizer, como a minoria dentre as ciências. Porque eu acho que o que nós estamos enfrentando aqui, quando eu falo nós, eu falo todos nós interessados em divulgar ciência, todos nós anti-obscurantistas, né, por assim dizer, que nós estamos enfrentando o nosso adversário ideológico, podemos assim dizer, o irracionalismo, né, o obscurantismo, a ignorância. Enfim, a ignorância. E esse adversário, ele ataca a ciência, mas de diferentes modos e atinge de diferentes graus. E a maneira como atinge as ciências humanas é diferente da maneira como atinge, por exemplo, as ciências naturais. É claro que alguém pode vir e questionar a importância de se estudar, sei lá, um ecossistema do fundo do oceano, por exemplo, ou pode vir a questionar a construção de um acelerador de partículas, por exemplo, enfim, né? Existem vários questionamentos que podem ser levantados sob esse viés obscurantista. Mas, via de regra, os questionamentos que são levantados, né, ou as críticas, né, as alcunhas que são direcionadas às ciências humanas, é de que elas são desnecessárias, de que elas são inúteis, de que elas são ideológicas, né, de que elas são voltadas para a defesa de um ideal comunistas, né, sei lá, coisas que a gente acaba ouvindo na esfera pública e que sabemos, porque estamos inseridos no meio, que nem de longe refletem a verdade, nem de longe refletem o real funcionamento e também o real posicionamento dos profissionais que estão envolvidos com a pesquisa em ciências humanas. Isso é a parte, podemos assim dizer, daquilo que nos motivou a criar e também a seguir com a Conjectura, de desconstruir
essas alcunhas, né? Nem diria alcunhas, enfim, essas imagens que foram construídas publicamente, que são reforçadas publicamente, que têm um interesse, né, mesmo de diminuir as ciências humanas, de colocá-las num patamar inferior, justamente por saber que o seu papel, né, o seu objetivo, que é o objetivo de pensar criticamente a realidade, de pensar, inclusive, interdisciplinarmente a realidade, não apenas de uma maneira estratégica, mas avaliando também quais os valores estão envolvidos, valores morais, valores políticos, enfim, né, isso que as ciências humanas e a filosofia promovem, não necessariamente é algo que seja, podemos assim, do interesse de todos. E por isso claro, estamos especulando, eu particularmente estou especulando aqui sobre isso. Mas falando mais especificamente sobre conjectura, esse é o nosso propósito, então, né, de enfrentar esse adversário, que é a ignorância, o irracionalismo, o obscurantismo. E para isso a gente tem esse formato aqui, de tentar trazer também, eu acho que esse também é um dos nossos trunfos. Eu, particularmente, acho que é um esforço importante de ser realizado, de tentar trazer para o público um pesquisador, uma pesquisadora, enfim, um especialista, alguém que saiba muito daquilo que pesquisa, mas traduzir isso numa linguagem que seja acessível, porque nem todo mundo é obrigado a ter um vocabulário extremamente rebuscado, nem todo mundo é obrigado a saber de história, da história da filosofia, da história do desenvolvimento da física, da história enfim, né, da história das ideias. Então é importante que a gente seja essa ponte. Eu gosto de ver a conjectura um pouco como essa ponte, não só uma ponte da pesquisa para o público geral, mas também uma ponte da pesquisa presente com o futuro, e daí o nome, conjectura. Quer dizer, essa era também uma das nossas intenções, e acho que temos feito bem aqui, e acho que vamos conseguir realizar isso muito bem também nos próximos programas, que é estabelecer uma ponte daquilo que é produzido para aquilo que pode ser. Né? Tem um caráter assim de tentar propor alternativas, soluções, propor ideias. Para quê? Para construir, para criticar, para entender, mas também para construir quais caminhos a gente pode trilhar a partir da pesquisa que foi realizada, a partir daquilo que nós conhecemos, a partir do arsenal teórico que temos à disposição, o que podemos fazer com isso. E isso nós temos aí uma série de conjecturas que já levantamos até então, com profissionais das mais diferentes áreas, da epistemologia, da estética, da ciência política, da geografia, enfim, né? Pessoas com insights, com pesquisas interessantíssimas, e acho que isso a gente tem sempre que manter, talvez, esse duplo aspecto do conjectura, né? Uma ponte da academia, da pesquisa acadêmica para o público geral, e também uma ponte da pesquisa acadêmica para com aquilo que pode vir a ser, para o que pode ser produzido a partir do que já foi feito até então. Mas, então, não sei se vocês querem falar... Perdão, pode falar. Não, eu ia pegar só um gancho aí. Não, eu acho essa ideia de intermediar, né, a pesquisa que está sendo produzida na universidade, em alguns campos, em algumas áreas das ciências humanas, levando isso para a sociedade, mas também apontando caminhos para pesquisas futuras, é uma ideia que tem uma boa ousadia, uma ousadia necessária, né, que tem uma vitalidade necessária. Eu acho que ela pode contribuir nas duas esferas que o Heine disse um pouco antes, quer dizer, na esfera epistemológica e na esfera política. De certo modo, eu concordo com essa caracterização, com essa demarcação. Eu acho que a atuação nas duas esferas é uma atuação conjunta,
importante. Quanto mais nós demonstramos no nível epistêmico, né, as relações epistemológicas entre as ciências humanas e as outras áreas do saber, quanto mais nós desconstruímos uma certa hierarquização artificial do saber, explorando essas relações epistemológicas entre as muitas ciências, quanto mais fazemos isso no plano epistemológico, mais ganhamos força para, no plano político, lutar por institucionalização, por valorização profissional. Eu acho que essas duas frentes caminham juntas. E, de certo modo, quando nós convidamos pesquisadores de diversas áreas, da filosofia, das ciências sociais e de outros campos do saber, para discutir esses temas que estão aí versando sobre o estado da arte, versando sobre a pesquisa que está sendo feita agora, né? Muitas vezes ali nas fronteiras de determinados problemas. E fazemos com que isso também levante problemas para pesquisas futuras, né? Na medida em que a conjectura realiza isso, me parece que ele acaba atuando nas duas áreas. No nível epistemológico, demonstrando a amplitude do saber em ciências humanas, e toda a ação epistemológica, toda a ação filosófica é também uma ação política. Então, aqui também já se cria um espaço de demarcação, de posicionamento. Sim, importantíssimo você mencionar isso, Vinícius, porque aqui a isenção não é o nosso mote. Nós temos um lado, que é justamente esse lado de se posicionar favoravelmente, dada a importância da pesquisa científica de um modo geral, de se posicionar favoravelmente a políticas públicas que fomentam essas pesquisas propriamente e que fazem esse fomento de uma maneira racional, de uma maneira ordenada, organizada, justa, que tenha ainda que, né, nós discutimos essa questão também naquele programa com a Maíra a respeito de priorização de áreas do conhecimento e como que essa priorização, quando ela se dá de uma maneira, podemos assim dizer, desordenada ou injustificada, ou seja, quando ela não tem um planejamento estratégico de fomento da pesquisa científica, é pura e simplesmente o direcionamento de recursos para determinadas áreas e esse direcionamento exclusivo, pode-se assim dizer, ele não apenas acaba com a pesquisa nas outras áreas, como ele por si só acaba por não ser frutífero. Essas áreas tidas como prioritárias, quando elas são entendidas como exclusivas, elas não rendem o resultado esperado, justamente por ser necessário um fomento amplo, diversificado, né? Você precisa... eu acho que uma analogia que talvez seja interessante para a gente pensar é a seguinte: fomento em pesquisa é como se fosse um belo jardim, né? E se você quer que uma que uma flor, uma rosa de uma espécie bastante específica que ela floresça, não basta que você cuide apenas dela, você precisa cuidar de tudo que está ao redor, você precisa cuidar da terra, precisa fazer com que a terra toda seja fértil, que a vegetação que cresce ao redor seja boa, você precisa cuidar para que isso seja colocado num clima adequado, né? Sim, cuidar do posicionamento do sol, enfim, você precisa cuidar de todo o ambiente. E acho que a mesma coisa funciona com fomento em ciência. Não basta que você queira que uma única área seja fomentada e todas as outras negligenciadas. Você precisa criar um ambiente fértil para que a pesquisa floresça por ela própria. E daí sim, uma vez que você tem um ambiente rico, enriquecido, né, que a pesquisa ela segue de maneira autônoma, aí sim você consegue pensar, bom, talvez para o prezado momento, para tratar de determinados problemas, por exemplo, né, agora nós estamos passando por um período gravíssimo de secas, né, aqui no estado do Paraná, por exemplo. É um período, acho que entre os últimos 35 anos, a maior estiagem que nós tivemos. Então, quer dizer, isso justifica
né, isso pode ser levantado como um argumento para pensar, bom, nós precisamos talvez direcionar a pesquisa para a área, né, de pensar ali uma engenharia hídrica, né, não sei, alguma coisa nesse sentido, para pensar, bom, como que a gente pode contornar problemas desse tipo também, pensar quais são as causas disso, né, qual o impacto ambiental do que a gente tem feito, como isso interfere na nossa vida diretamente. Enfim, só o que eu quero dizer. Isso é um argumento que pode ser usado para direcionamento de recursos específicos para determinadas áreas. O que não quer dizer que essas áreas devam ser exclusivas no financiamento. E a gente denunciou isso aqui, né, falando de posicionamento. Nós denunciamos isso aqui no programa quando a gente pegou lá portarias da CAPES, por exemplo, do CNPq, de iniciação científica, e falando, olha só, isso aqui não está adequado, isso aqui não é correto, porque vai matar a pesquisa nas outras áreas, isso não é certo, não é racional, não é eficiente. Isso. Não é justo, né? Não é justo. Para usar um termo aí que você trabalha bem. Bom, você que vai chegando, nós estamos aqui discutindo um pouco as naturezas das intenções do Conjectura, discutindo esse movimento de retorno do Conjectura, em que há alterações assim específicas bastante importantes, né, Danilo? Vamos fazer uma retomada geral do que mudou ou do que mudará, Danilo? Perfeito. Bom, todos estamos acostumados com Conjectura, com um programa de 2 lives semanais, uma live às segundas, uma live às quintas-feiras, às 11 horas. E era assim, né? Na segunda-feira nós recebíamos um convidado, uma convidada, via de regra alguém pesquisador das ciências humanas. Nós discutimos um tema algum tema de domínio do pesquisador, que seja de sua pesquisa, ou algum tema que esteja em relevância no momento. Por isso tivemos mais de um programa voltado, por exemplo, às questões ligadas à pandemia da Covid-19. Nós discutimos sobre o aspecto ético, né, ou bioético, com o professor Darley, discutimos sobre o aspecto psicológico, mais de uma vez. Enfim, então, esse formato, de ter o convidado, ele não muda. O que vai mudar vai ser apenas a periodicidade. Então, ao invés de nós fazermos 2 lives semanais, uma live para receber o convidado e outra live para nós repercutirmos o que foi conversado na live de segunda, nós optamos por deixar o Conjectura, o programa apenas uma vez por semana. Né? Isso acaba diminuindo a carga de trabalho que recai sobre nós, mas também nós entendemos que nós passamos por um momento com uma espécie assim, de excesso de lives, né? Em virtude até da pandemia de Covid, todo mundo confinado em casa, então a maneira que as pessoas encontraram de se aproximar no ambiente virtual. E a oportunidade fez com que as pessoas acharam interessante, então, também se expor, né, através de lives e programas no YouTube, enfim, nas mais diversas redes sociais. Então, em virtude desse aumento, né, da exposição, né, no dia da exposição da oferta, aumento da oferta de lives, nós achamos interessante passar, então, o programa para uma vez por semana. Então, esse é o novo formato agora. Nós alternaremos entre nós, que somos os 3 integrantes do Conjectura, e essa alternância ela vai seguir um padrão, mas pode acontecer, eventualmente, de um de nós deixar de participar, apesar de previsto por algum compromisso, às vezes algum empecilho, alguma coisa emergencial, a gente possa ter esse manejo, coisa que nós não tínhamos antes, quando éramos só eu e o N. Então, agora em 3 a gente consegue manejar melhor, e também, a depender do convidado que vai participar, a gente consegue escolher, deliberar entre nós. Às vezes, por exemplo, se vem um convidado que vai falar sobre, por exemplo, psicologia, talvez seja interessante o N estar presente, ou se vem alguém para falar, de repente, da história da ciência, de um modo geral, ou de intersecções entre a ciência natural e a filosofia, talvez o Vinícius seja um membro mais interessante de participar desse programa. Por isso, então, o novo formato agora do Conjectura é esse. Nem sempre nós 3 estaremos aqui. Essa talvez seja uma oportunidade rara, né, que vai acontecer, mas aí nós vamos alternar. Então,
E esse programa vai se dar sempre às quintas-feiras, tá? Então você que nos acompanha já esteja ciente disso. Nossos programas agora vão ser sempre às quintas-feiras, no mesmo horário daí, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. E como nós não teremos a live de repercussão, então agora nós vamos deixar uma live com essa duração aí de 1 hora e meia, mas, claro, sempre que possível, abrindo o espaço para você que nos acompanha, deixar a sua pergunta para o convidado, deixar a sua provocação, deixar a sua crítica, enfim, ali o seu comentário para que a gente possa incluir, quando isso for possível, nem sempre é possível, mas a gente consegue daí incluir esse comentário no diálogo que nós conduzirmos ali com o terceiro participante. Em resumo, eu diria que é isso, né, Danilo? A grande modificação basicamente concerne a esse formato de agora uma live semanal, às quintas-feiras, não é? E a segunda, outra grande modificação é justamente a inclusão e a chegada do Vinícius, que é muito bem-vindo, que não vai mudar esse formato, né, Danilo? Você mencionou, eu acho isso muito interessante também. A gente continua recebendo um convidado e 2 pessoas recebem um convidado, né? Porque isso pode dinamizar mais a perspectiva de análise, o debate. Então, haverá esse rodízio entre nós, né? A cada semana, 2 de nós estaremos aqui recebendo um convidado, discutindo e debatendo com ele, né? As redes sociais, Danilo, continuam as mesmas? O que a gente pode dizer sobre elas? Sim, os formatos exatamente. De gravação, etc. O formato ele é sempre esse. Nós sempre estamos ao vivo aqui no Facebook, tá? Depois, essa live que nós fazemos, ela permanece disponibilizada na página do Facebook, mas você consegue acessá-la também por outras plataformas. Então você consegue nos assistir no nosso canal do YouTube e também ouvir apenas o áudio da live em formato do podcast no Spotify. Tá? Os links para acessar essas outras redes sociais você consegue aqui na descrição dessa postagem da nossa live. E acho que é importante insistir nisso, né? Porque o que a gente percebe é que a grande plataforma para vídeos e lives, na verdade, é o YouTube. Então, seria até interessante que a gente, ao longo prazo, fosse migrando do Facebook para o YouTube, que é onde o pessoal costuma movimentar mais, né? Ele também é uma plataforma mais amigável para comentários, né, para participação, uma plataforma mais direcionada para essa questão de vídeos, né, enquanto o Facebook é uma coisa mais plural, né? Então, talvez a longo prazo, a gente possa até estabelecer essa migração ou pensar em alguma maneira instrumental de repente, fazer a transmissão simultânea nas 2 plataformas, mas no prezado momento nós temos um empecilho aqui técnico que impede isso, tá? Mas por que eu insisto nisso? Então eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo agora ao vivo ou de repente assistindo ao live posterior, que você vá lá no nosso canal do YouTube, nos siga por lá, nos acompanhe por lá. Os nossos programas eles serão disponibilizados lá. E se você puder se inscrever no nosso canal e divulgá-lo, isso vai fortalecer aqui a nossa iniciativa. Nós estamos batendo 600 seguidores aqui, 600 curtidas na nossa página do Facebook e já temos mais de 100 inscritos lá no YouTube. Tá? A intenção é que a gente consiga aí, de repente, conseguir mais de 1.000 seguidores na nossa página do Conjectura aqui do Facebook, de repente até o final do ano. E, se possível, chegar lá nos 400, 500 da nossa página do YouTube. 1.000 no Facebook e 500 no YouTube. Esse pode ser o nosso objetivo aí para a gente conseguir uma divulgação mais ampla, mais efetiva. Quanto mais gente acompanhando, mais gente ciente do que as ciências humanas produzem. E a ciência de um modo geral. Ô Danilo, e esse formato podcast também é muito importante, né? Eu tenho recebido alguns retornos, assim. Eu sei que tem professores utilizando certos conteúdos e temas das nossas lives aqui como conteúdo complementar de determinadas aulas. Os colegas têm indicado, né, determinadas discussões. Então, isso é um destino que a gente nem imagina, né? Mas é muito legal saber disso. Então, tem o YouTube e o formato em podcast no Spotify, não é? Que também pode ser acompanhado logo depois
da sequência. Mais alguma outra coisa, Danilo, que a gente destacaria de mudança? Vinícius, o aspecto da mudança, assim, que seria importante destacar? Não, eu acho que o formato, né, o novo formato de rodízio, de uma live semanal, dá uma oxigenada, até para o público, né? Já são alguns meses de pandemia, né? E, bom, as lives foram realizadas em profusão durante a pandemia. Acho que o público começou de um modo geral, né? Estou pensando nas lives de um modo geral. Eu acho que o público começou a ficar um pouco cansado, né? Naturalmente, e por conta de tudo que está acontecendo. Então, acho que essa mudança no modelo vem a calhar para dar uma oxigenada aí em tudo, em todos nós. Isso. Legal. Tem um outro aspecto que eu me recordei agora, de mudança, que já estava nos nossos planos, mas que nós não havíamos colocado em prática, e agora, nesse segundo semestre, acredito que nós teremos a oportunidade de colocar em prática, que, na verdade, são duas coisas, né? A primeira delas é a seguinte, que é interessante, acho que nós faremos isso, também trazer para o Conjectura participantes que atualmente desenvolvem pesquisa na pós-graduação. Então, de repente, estudantes de mestrado, de doutorado, que já estejam aí, talvez na etapa final de confecção da sua tese, e tenham ali um espacinho na agenda para compartilhar conosco a sua pesquisa. Acho que é algo que vai ser viabilizado. E também, o Vinícius, de ressaltar que o Conjectura está aberto a sugestões, não apenas dos nossos espectadores, mas também se você, porventura, queira, que nos acompanha, professor, pesquisador, e queira participar do Conjectura, você pode entrar em contato conosco, sinta-se à vontade, vai ser um prazer te receber aqui, conversar e saber mais sobre a sua pesquisa. Então você pode nos contatar aqui, né, através do Facebook mesmo, ou se você preferir entrar em contato por e-mail, o nosso e-mail é projetoconjectura@gmail.com. Talvez seja interessante também a gente depois deixar esse e-mail disponibilizado ali na nossa página, talvez até na capa ali do Facebook, né, o nosso e-mail de contato, para caso alguém queira entrar em contato conosco, ou de repente queira fazer alguma sugestão, alguma coisa mais elaborada, né, ou conversar com algum dos nossos participantes. Outra coisa também que aconteceu já, né, nós recebemos o convidado, e o convidado acaba passando o seu contato, e muitas vezes alguém que assiste o programa fala, olha, eu gostei muito do programa lá com a professora ou com o professor, eu gostaria de contatar, de repente a gente pode, né, estabelecer essa ponte, e daí você pode entrar em contato conosco para essas finalidades também. Eu acho Danilo, você menciona, esse último aspecto eu queria só comentar antes da gente passar para a nossa segunda pauta, né, do dia, que é essa coisa da divulgação científica, uma discussão mais teórica, mas só me permita, eu tenho insistido nisso, né, se trata aqui de mostrar o que são as ciências humanas e como são as ciências humanas. E aí é muito interessante isso que você traz, né? Então, também o pesquisador da pós-graduação, porque o que a gente quer mostrar ao público, né, abrir esse diálogo com o público, mas também mostrar ao público o modo como o conhecimento das ciências humanas é produzido. Porque há um imaginário completamente tosco em relação a isso, né? Eu não sei, as pessoas imaginam que a pessoa de ciências humanas senta, abre uma cerveja, começa a pensar, e quer dizer, não é nada disso, a vida é duríssima, só quem faz pesquisa em ciências humanas sabe disso. Então, essa abertura aí para pesquisadores da pós-graduação, também profissionais das ciências humanas, né, Danilo? A gente tem recebido muito o retorno de professores da educação básica, da educação fundamental em geral, que têm acompanhado, utilizado o material, e certamente, em algum momento, né, nós também traremos aqui os profissionais das ciências humanas. E aí são acertos e desacertos, né, ou vantagens e desvantagens, né, Danilo? Por exemplo, a gente faz essa revisão de formato no sentido de otimizar, no sentido, inclusive, de promover uma qualidade da nossa divulgação científica, mas a gente também perde, né? Porque aí a gente fica com uma agenda mais curta, e aí é uma série de colegas, pesquisadores, profissionais das ciências humanas,
que já deveriam ter passado por aqui, e que, bom, enfim, né, questão de agenda não é possível. Quero só agradecer o carinho, né, de todos esses colegas que se manifestaram e dizer que a agenda segue, embora é uma agenda a longo prazo, porque são tantos colegas, tantas pesquisas, né, tantos profissionais da educação, né, que a gente precisa trazer. Está tudo registrado, né? Isso vai dar certo, que, né, há os limites de tempo e espaço, mas como o Danilo disse, sentiu vontade, quer estar conosco, quer falar sobre o seu trabalho, quer falar sobre o que está pesquisando, a gente registra aqui, embora a agenda seja a longo prazo, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sem dúvida. Podemos passar? Eu acho que podemos passar para o segundo tópico, nós até já tocamos alguns aspectos dele. A ideia central é essa, né? Por que, no fim das contas, essa reformulação do Conjectura? Por causa de um ponto central, a gente está aprendendo a fazer divulgação científica. Então, a gente avalia o que deu certo, o que não deu certo, né? O Vinícius acabava de comentar, a experiência de 2 lives, uma live de repercussão, ela é interessantíssima, né? Mas a gente começou a perceber que, bom, né, há um cansaço do público, há um cansaço dos convidados. Então, a gente vai, como todo processo de aprendizagem, né, a gente vai testando, né, ensaiando formatos e métodos. Mas a grande razão de fundo, né, para a mudança do formato é tornar o Conjectura cada vez mais consistente, né, isso é uma preocupação nossa, evidentemente, e, ao mesmo tempo, enfrentar esse enorme desafio que se chama divulgação científica. E aqui eu queria, então, Danilo, Vinícius, a você que nos acompanha, eu queria construir um quadro breve a respeito desse problema de divulgação científica, vou mostrar por que isso é um problema, por que isso é um desafio, e eu queria que a gente pensasse um pouco sobre ele, né? Então, eu começaria utilizando a epígrafe do Conjectura, não sei se vocês perceberam, que é uma epígrafe assim, que eu tive a enorme felicidade de formular nas aulas de introdução à filosofia que ministro, né? Que ela marca, na minha opinião, o grande problema que representa a divulgação científica. Né? Essa epígrafe foi formulada em aulas de introdução à filosofia, então ela aparece assim: popularizar a filosofia, sim. Populismo filosófico, não. Então a gente aplica isso às ciências humanas e à ciência em geral, né? Popularizar a ciência, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que precisa ser feito. Né? Agora, populismo científico, não pode. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para este problema. Vou tentar construir um quadro aqui de como eu vejo esse problema. Né? O problema da divulgação científica é muito maior nas ciências humanas que em outras ciências. Então, nós, pesquisadores de ciências humanas, em geral, temos uma dificuldade e muito menos trabalhos de divulgação científica que outros campos das ciências. É uma constatação, vocês podem, né, avaliar se ela procede ou não. Então, parece que é um desafio maior para nós. Né? Precisamos nos desencastelar mais. E aí, todas essas figuras, né? Sair à praça pública, discutir com a opinião pública, enfim, institucionalmente, né, artigos de jornais de opinião, tudo isso, lives, né, projeto como esse, o trabalho nas redes sociais, que a pandemia inflacionou, né, como a gente já comentou aqui, e tem excelentes trabalhos de divulgação científica, tem trabalhos que são mais ou menos, tem trabalhos que são ruins. É isso. Né? Tem tudo isso aí, na rede e no cenário, né? Mas o problema que eu gostaria de colocar, ele se dá um pouco, assim, do ponto de vista de uma análise crítica, nesse sentido, né? Então, é um desafio enorme fazer divulgação científica, porque é difícil fazer uma boa divulgação científica. Não é fácil. Então, aqui a gente já contrapõe um pouco um certo imaginário de que divulgação científica é uma espécie de trabalho menor, conhecimento menor, rigor menor no conteúdo. Isso não tem nada a ver. Isso não é divulgação científica. Então, é difícil fazer um bom trabalho de divulgação científica. Mas não é só difícil, é perigoso. E aqui eu acho o ponto que eu gostaria de me concentrar. Né? Será que, às vezes, no afã, né, dessa descoberta de que é preciso fazer divulgação científica, o preço que se paga pela divulgação científica não é muito grave, não é muito alto? Não é? Vou falar do ponto de vista agora mais específico da filosofia. Né? Será que nós não temos aí
programas e autores de divulgação científica que lá no fim das contas, embora popularize a filosofia, prestam um desserviço ao conhecimento, porque a divulgação científica pode ser um excelente veículo de preconceitos intelectuais. Preconceitos intelectuais, que sejam talvez os mais perigosos, não é? Então, isso me incomoda muito, né? E eu nem sempre sei tematizar bem isso, por isso eu queria trazer, né? A divulgação científica é um trabalho difícil, não é qualquer divulgação científica que deve ser aceita, e mais radicalmente ainda, fechando o quadro para abrir a palavra para vocês, tudo pode se transformar em conteúdo de divulgação científica. Se a gente pensa da filosofia ou de qualquer área das ciências humanas, né, vamos pensar na filosofia, específico só para o público entender, tem autores e filósofos que são simplesmente dificílimos, parece que a arte deles é essa. Antes de fazer filosofia, eles aprenderam a serem difíceis. Então, são assim. Então, você tem determinados filósofos e teorias que simplesmente é impossível didatizar. Não é porque o professor é ruim, porque você tem que melhorar a sua didática, que é um outro problema também, né? Você joga a divulgação científica nas costas da didática do professor. A gente precisa entrar nisso agora. Mas eu queria dizer o seguinte, será que a gente não deve tomar muito cuidado em acabar trocando a produção do conhecimento científico, que é algo árduo, difícil, incompreensível, duro, áspero, né? Será que a gente não corre risco de trocar essa produção para sair por aí produzindo divulgação científica, e aí, bom, nós vamos ter muita divulgação científica e pouca ciência, pouco conhecimento rigoroso. Então tem uma tensão aí, que eu espero ter formulado mais ou menos, né, que aparece um pouco nessa fórmula, né, essa linha muito tênue, né, entre popularizar e populismo, né. O que vocês, né, diriam, pensariam disso? Me corrijam aqui, às vezes eu sou corrigido frequentemente disso, gente. Às vezes minhas posições são muito radicais, assim. Então, por favor, estejam à vontade para puxar minha orelha e, bom, façam aí as considerações de vocês. Vinícius quer começar? Bom, você levanta uma bola quentíssima, né, para cortar. Eu acho que o risco de nós cairmos no populismo científico, no cientificismo, ele está sempre presente. O José Leite Lopes foi um físico brasileiro, eu citei, inclusive, naquele nosso encontro passado, que ele não discutia se devia ter ciência ou não. Essa discussão não faz sentido, tá? É óbvio que tem que ter, tá? Então, esse é um dado, ele dava isso por certo. Mas ele se perguntava, que ciência? Em qual projeto de sociedade, servindo a qual projeto de poder? Da mesma forma, eu acredito que os divulgadores precisam se perguntar isso, né? Que divulgação? Com que atitude? Com que espírito? Com qual finalidade? A divulgação de qual imagem de ciência? Porque a divulgação científica, ela tem alguns pressupostos que talvez tenham que ser problematizados pelos próprios divulgadores, né? Quando a gente fala em divulgação científica, a gente está pressupondo, por exemplo, uma unidade nas ciências, né? A gente está pressupondo, de repente, que o campo é pacífico, é desprovido de problemas, de disputas, de querelas, que a ciência é bem acabada, né? E aí, quando nós não problematizamos o que é ciência, né, a própria ideia de ciência, ela não faz muito sentido, né? Parece que existem ciências em um campo muito plural e complexo, né? E que essas ciências se relacionam, como nós já conversamos, mas elas não perdem as suas especificidades em nome dessas relações.
Parece que quando nós deixamos de problematizar o que é ciência e nos lançamos apressadamente numa tarefa de divulgação, talvez a gente esteja mais próximo da publicidade e, portanto, do populismo científico do que de uma divulgação crítica, né, que comunique à sociedade o quanto a ciência é aberta, plural, complexa. Eu vejo que esse realmente é um grande desafio. No que diz respeito à divulgação filosófica, eu digo mesmo, né, bom, é ponto pacífico que a gente tem que divulgar a filosofia, mas que divulgação filosófica, né? Servindo a qual imagem? Qual é a imagem de filosofia que nós vamos divulgar? Né? Penso eu, né, e essa é apenas uma impressão, que nós fazemos uma divulgação filosófica, muitas vezes, entendendo por filosofia algo próximo da autoajuda. A filosofia de vida. O mercado está muito bem servido, né, Vinícius? Muito. E aí eu acho empobrecedor, eu acho apequenador. Não é que não tenha seu lugar. Legal, né? Aristóteles é a felicidade. E vamos pensar. Os filósofos pensaram nisso, né? Nesses temas relativos à boa vida, ao bem-estar, à felicidade. Mas eles não pensaram de modo simplório. Então, fazer uma divulgação filosófica, confundindo filosofia com autoajuda, ou reduzindo filosofia a uma posição ideológica muito bem delimitada no espectro político, acho que tudo isso é muito problemático. Acho que a lição do Leite Lopes para a gente é essa, né? Tudo bem, vamos fazer divulgação científica, vamos fazer divulgação filosófica, mas que divulgação? Né? Com qual intuito? A partir de quais pressupostos teóricos e críticos e, sobretudo, servindo a que projeto de sociedade? Há uma tensão muito grande no campo da divulgação, porque você abaixou a guarda, piscou o olho, na hora que você está vendo, você está fazendo publicidade. Você está fazendo populismo. Não, por favor. Não, eu tenho uma inquietação exatamente sobre esse ponto, porque ouvindo você, Vinícius, e também o Wayne, eu fiquei assim com a impressão, eu não sei se é o caso, tá? Mas com a impressão de que teria um ideal subjacente à divulgação científica de isenção, entre aspas, ou de imparcialidade. Eu não sei se é o caso, tá? Por isso eu só digo que fiquei com essa impressão, mas me parece que esse ideal, ele não apenas ele é um ideal que é inalcançável, afinal de contas, nós temos a nossa formação subjetiva, né? Nossa trajetória, nossos interesses, nossos conhecimentos, enfim, o arsenal teórico que nós temos para mobilizar nas nossas discussões e nas nossas ações de divulgação. Mas também eu penso que mais importante do que buscar a isenção ou a imparcialidade é tornar claro e explícito quais são as nossas intenções, quais são daí os nossos pontos de partida teóricos, sejam eles bons ou não, sejam eles robustos ou fracos. No sentido mesmo de que acho que o divulgador científico, e isso o Andy tocou, né, ele corre o risco, sim, de divulgar preconceitos teóricos. A questão é se ele o faz tendo a ciência de que ele pode estar incorrendo nesta falha e se colocando constantemente como um objeto de autocrítica e também de uma crítica externa, e também, e daí por isso mesmo, de reflexão, de reformulação,
E isso é um aspecto, assim, acredito eu, que é muito peculiar às ciências humanas. Né? Essa facilidade de incorrer nos preconceitos teóricos. Mas aí eu fico pensando, o que seria exatamente esse populismo científico, ou essa publicidade? Porque penso eu, bom, enquanto membro do Conjectura, né, enquanto alguém que está interessado em defender, afinal de contas, o trabalho que é realizado pelo cientista social, pelo filósofo, pelo historiador, pelo psicólogo, psicanalista, pelos profissionais da pedagogia, enfim. Eu assim, me parece que eu tenho um interesse mesmo esse interesse ele é público, eu acho que nós já tornamos ele público até aqui, de fortalecer a pesquisa que é realizada nesses campos. Então, assim, o que é exatamente populismo? Né? Onde está o erro? Me parece que o erro está não em abdicar da isenção ou abdicar da imparcialidade, tampouco em tornar explícito um posicionamento ou um interesse ou qualquer tipo de coisa. Me parece que e aí coloco a pergunta para vocês, tá? Que isso que o Vinícius chamou de publicidade, né? Ou o que o Andy tem talvez se preocupado como aquilo que ele chama de populismo científico, seria algo assim mais voltado para um fim, ou seja, não defender as ciências humanas como um propósito, né? Algo que precisa ser fomentado e ponto. Mas algo que precisa ser fomentado e construído com um determinado fim, com um determinado objetivo, que acredito que, se colocado de antemão, aí se torna algo instrumentalizado. Então, o ponto é esse. Me parece que fazer das ciências humanas um instrumento é fazer populismo científico. Ou fazer de qualquer... Sim. Desculpa. Fazer de qualquer ciência um instrumento por si só, um mero instrumento, é populismo científico. E acho que o que nós fazemos aqui parece bastante claro que não é isso, porque o que nós defendemos não é a ciência é a ciência a partir dela própria, né? A partir da ciência, melhor assim dizer. Olha, eu vou comentar de maneira muito provocativa a vocês dois, né? Mais a você, Danilo, que foi mais provocativo que o Vinícius. Vinícius, eu só queria saber, parece que você preferiu não usar a palavra perigoso que eu usei. Então você usou, olha, isso é empobrecedor, você usou duas palavras, empobrecedor e... O que você falou? Isto é empobrecedor... Apequenador, né? Apequenador, acho que alguma coisa... Mas você não usou perigoso. E eu queria manter essa palavra... Mas pode ser perigoso mesmo. Tá. Não há uma recusa dessa noção, não. Desculpa, eu já devolvo a palavra. Mas eu estava lendo uma matéria ontem de uma pessoa que foi espancada, se não me engano, na Alemanha, por conta da máscara. Se usa, se não usa. Certos debates na sociedade em torno de pautas científicas podem chegar às vias de fato. O obscurantismo é perigoso mesmo. Tá. Mas o populismo também é perigoso. O populismo científico, como antídoto ao obscurantismo, é igualmente perigoso, porque também é radical e também é reducionista. Sim, não, perfeito. Era só para saber se havia uma recusa especial à noção do perigo, mas parece que não. Então, perfeito. Danilo, eu vou tentar ser bem breve, assim, sua construção foi muito boa. Foi muito boa. Parabéns. Eu vou tentar ser bem breve, assim, bem direto, até para a gente discutir um pouco mais. 1, sim, há um ideal. 2, esse ideal não é inalcançável. Ele é variável, mas ele não é inalcançável. Wayne, então tá, diga quais são os ideais. O ideal do rigor, o ideal da profundidade, o ideal da consistência lógica, o ideal da honestidade intelectual. Há uma série de ideais presentes aí e inegociáveis, né?
3. Aí é muito, muito bom também do raciocínio, porque é isso, né? Você traz a figura do ideal, logo surge... O ideal nunca está sozinho, ele é casado com a finalidade, né? Então, você traz a figura do ideal, tem uma finalidade. Então, do mesmo modo que eu disse, se tem um ideal, tem uma finalidade. Aí você diz assim, mas aí, se tem uma finalidade, isso não é um uso instrumental da filosofia, e isso não é o populismo? Aí eu diria, aí é preciso um cuidado com a semântica. Sim, é o uso instrumental, 1. 2, nem todo uso instrumental é ruim. Ou deve ser moralmente, né? Como é o caso desse juízo, né? Bom, então, transformar as ciências humanas em instrumentos é transformá-las em populistas? Não, as ciências humanas são instrumentos. Não se pode duvidar disso. Eu conheço e concordo bem toda a crítica, a instrumentalização do saber, a instrumentalização do conhecimento, e não discordo dessa crítica, né? Só quero dizer que essa crítica não deve nos levar... A gente pode pensar instrumento ou instrumental de uma outra perspectiva, né? Então, assim, só para não me alongar, Danilo, eu traria a tréplica nesse sentido. Aí você faz uma pergunta que ela é mais difícil, para finalizar. O que é, afinal de contas, o populismo? Aí eu não me arriscaria a responder tão prontamente como as outras duas questões, mas eu diria o seguinte... Olha, o populismo é tudo aquilo que foge justamente a esse ideal e mais ao ideal, né? E a esta finalidade. Então, vou usar aqui uma figura muito simplória de definição para dizer o que é populismo, né? Por exemplo, essa ideia de é populismo quando você diz o que o outro quer ouvir, porque o outro quer ouvir. Isso é populismo. Perfeito. Isso vale para a política, isso vale para o discurso científico, isso vale para o discurso religioso. Quer dizer, a razão do dito tem muito mais compromisso com uma certa vontade, ideologia, chame do que quiser, do que com o rigor, o comprometimento com a honestidade intelectual e com aquelas figuras do ideal que eu trouxe. Te passo a palavra, Danilo. Perfeito. Não, eu acho que assim, tendo a concordar com todas, se não a maioria das colocações que você fez, só vou tentar clarificar a partir dos elementos que você trouxe. Sim, esses ideais existem, mas é importante não confundir o ideal com a finalidade, e esse é um alerta que você faz muito bem, porque qual que é o ponto que eu coloco aqui? Tá? O ideal, quando eu falei da isenção ou da imparcialidade, por que ele não necessariamente precisa ser um ideal ou alguma coisa a ser constantemente considerada e buscada? Tá? Primeiro porque talvez ele seja inalcançável, e segundo, ele talvez não sirva tanto quanto os outros ideais que você colocou. Preocupação com rigor, honestidade intelectual, e assim por diante. Só que veja, né? Isso me parece uma coisa vamos dizer assim, que opera enquanto processo e não enquanto finalidade. Né? Essa honestidade, ela perpassa, a honestidade intelectual, ela perpassa, o rigor, ele perpassa, é uma questão, podemos assim, de método. O método da divulgação científica, nós nos propomos aqui, acredito, ele absorve esses ideais e o resultado que ele gera, ele é um resultado que ele ao mesmo tempo, ele é comprometido apenas com esses ideais, e por esse compromisso com esses ideais de rigor, enfim, ele não se submete a algo, e essa não submissão a algo que pode ser um interesse de qualquer outra natureza, que faz com que ele não seja instrumentalizado, ou meramente instrumentalizado. Se eu não estou sendo claro, então eu vou tentar ser claro de uma outra forma, e mobilizar aqui o referencial filosófico que eu tenho, que é o Kant. E o Kant, ele vai dizer, né, lá nas prerrogativas ali, perdão, nas formulações do imperativo categórico, de tratar o outro não apenas como um meio, mas também como um fim. E me parece que o populismo científico, que é isso que nós estamos tentando nos afastar, é pura e simplesmente tratar a ciência como um meio, como um instrumento para se atingir um outro fim não relacionado à finalidade que a própria ciência se coloca. Esse é o meu ponto. E qual que é a finalidade que a própria ciência se coloca? Chegar à verdade, produzir conhecimento,
produzir né, ter uma compreensão mais sofisticada de determinados objetos, de determinados fenômenos da realidade, é importante lembrar um outro conceito que o N vai se lembrar, que eu já mobilizei em outras oportunidades do Conjectura, é o conceito de valor intrínseco. A ciência, o conhecimento por si só, ele tem um valor que é o valor próprio, um valor autêntico, que não se submete ao valor por uma outra coisa. Tá? Se eu compro um agasalho, uma blusa de frio, aquilo vai me servir para eu me esconder do frio. É uma coisa que está submetida a um outro interesse, a uma outra finalidade. O casaco por si só não tem um valor intrínseco necessariamente. A ciência tem um valor intrínseco. As ciências humanas têm um valor intrínseco. Elas produzem algo que vale por elas próprias. Elas não precisam estar submetidas. Elas podem estar, sem dúvida. Isso não é nenhum problema. Que nós utilizemos o conhecimento científico para produzir alguma coisa que seja benéfica, né? Eu citei lá no início do programa a questão do saneamento básico. Bom, que a gente use o conhecimento científico, então, para produzir, né, alguma reserva hídrica para que possa nos servir em momentos de estiagem, ou que a gente produza alguma coisa que faça com que a gente utilize menos água e preserve o planeta, enfim. Bom, é muito difícil questionar a viabilidade, né, ou esse tipo de instrumentalização da ciência. A questão não é uma mera instrumentalização. O valor intrínseco da ciência, ele está respeitado. E acho que isso difere do populismo científico. O populismo científico, ele usa a ciência pura e simplesmente como um instrumento, como meio para se atingir alguma outra coisa. E acho que isso se reflete em políticas públicas que até quando fazem aquela separação, aquela distinção, que quer pura e simplesmente instrumentalizar o conhecimento. Não só essa instrumentalização não funciona, como não respeita que o conhecimento, além de ser diversificado, e apesar de interdisciplinar, ele tem o valor por ele próprio. Não sei se eu consegui responder, Wayne, as suas provocações. Conseguiu, e eu queria colocar o Vinícius na roda, porque ele sabe falar muito mais disso que eu vou dizer agora que eu. Eu acho que o tema aí é o problema axiológico da ciência, né? Quer dizer, é o problema ciência versus moral, ou aquela tensão que a gente falava, né? Epistemologia versus política. E aqui, Danilo, você foi muito claro, assim, no que você colocou. Eu insistiria, como um bom cartesiano que sou, numa distinção radical aí. Até onde eu pude deduzir de coisas que eu já ouvi do Vinícius, inclusive, não acho que ele concorde comigo, ou pelo menos com a minha radicalidade aqui, né? Porque eu vou parecer agora um filósofo do século XIX. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu gostaria de uma distinção rigorosa. O Vinícius, você ouve o Wayne? Né? Não. Tivemos um probleminha com a sua conexão, Wayne. Você pode retomar, por favor? De onde? Do início da sua provocação. Você estava falando que você é uma pessoa de inspiração cartesiana e acho que o Vinícius não concorda com você. Nossa, foi muito. Nossa, eu quase terminei de falar aqui então o meu raciocínio. Não, o que eu estava. Bom, tentar ser breve assim. É o problema axiológico, né? Moral versus ciência. Você foi muito claro, Danilo, na sua colocação. Eu gostaria de trazer como se fosse um filósofo do século. Hoje não estamos com muita sorte. Se trazer não vai dar para eu colocar a minha posição radical? Cara, eu acho que os obscurantistas estão invadindo a conexão do Wayne, impedindo que ele faça suas provocações. Supersônico. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu gostaria de dizer o seguinte, Danilo, sem fazer a minha elaboração racional que eu faria, vou direto ao ponto. Eu acho que a gente tem que separar a intenção moral da ciência da ciência. E eu diria, me desculpe, Vinícius, isso vai doer no seu ouvido, eu sei, mas eu vou dizer, que a ciência não precisa ter moral.
na sua Constituição. Isso é forte, eu sei, é polêmico, mas deixa eu me explicar. Do mesmo modo, eu estou pensando na Constituição da Constituição do conhecimento científico. Tá? Outra coisa é o uso. Aqui precisa da moral. Mas o que eu quero dizer é que o cientista tem alguma intenção moral ao produzir o conhecimento que produz, e é o que você chama, né, Danilo? Essa falta de parcialidade, né, ou essas figuras, né, do neutro. Então, não estou dizendo que isso não exista. Eu estou dizendo que isso importa menos. Então, que o cientista tem alguma intenção moral a produzir seu conhecimento, ok. E que essa intenção pode ser negativamente moral, ok. Mas o conhecimento científico produzido por esse cientista extrapola essa intenção. Quer dizer que o cientista pode ter uma intenção com o seu conhecimento e este conhecimento pode realizar outra extensão, que não seja negativa do ponto de vista moral. Basta a gente lembrar, por exemplo, que grande parte dessas tecnologias todas que nós usamos para a grande revolução da comunicação, isso foi feito em laboratórios militares com intenções nada boas do ponto de vista moral. E, no entanto, há uma série de finalidades no uso desses recursos que, poderia ter um bom uso moral nesse sentido. E a mesma coisa o inverso. O cientista pode ter uma boa intenção moral com o seu conhecimento e o seu conhecimento pode ter um mau uso moral ali na frente. Então, é nesse sentido que eu quero dizer o seguinte: é claro que a produção da ciência não está desligada numa posição neutra, pura, de uma certa concepção de moral. Então, quando eu disse ciência não deve ter moral, eu não estava negligenciando isso. Eu só quero dizer que o conhecimento científico, o próprio conhecimento, o produto, né, desse processo chamado ciência, ele opera para além dessas intenções. Né? Então, sempre mergulhado numa determinada perspectiva moral, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente não deve usar o aspecto moral ou a moral como critério para pensar o conhecimento científico. Acho, inclusive, que é este uso que nos leva, por exemplo, a uma série de críticas populistas, moralistas da ciência. Eu disse muita bobagem, Vinícius. Você que, puxa, disse, né? Não, são questões de visões diferentes, né? São perspectivas diferentes. Eu entendo de uma outra maneira. Eu entendo que a ciência não é neutra. Eu também. Que a produção do conhecimento científico se dá em um ambiente axiológico, né? Ou seja, o cientista, ele não somente é um ator moral, é um ator político, sim, é um ator dotado de uma psique complexa pelo simples fato de ser humano, né, que está imerso, portanto, no mundo da cultura. Então, nessa dimensão, ele participa do ambiente axiológico de sua própria cultura. Eu acredito não somente nisso, mas que também as próprias comunidades de praticantes de ciências possuem etos peculiares, conjuntos de valores, de princípios axiológicos. Eu acredito que existem os valores ou os ideais e os contravalores, né? Os contravalores são os casos contrários ao ideal. Um cientista, por exemplo, está promovendo a sua pesquisa em busca de enriquecimento. Isso existe. Sim. A história o registra largamente. No entanto, a busca por enriquecimento não pode ser um ideal, não pode ser um princípio axiológico basilar do ethos de uma comunidade de praticantes de ciências. Então, meu ponto de partida é mais ou menos esse. A ciência não é neutra, ela tem valores, e os valores, por sua vez, eles não são epistemologicamente irrelevantes. Eu acredito que os valores impactam na produção do conhecimento, na substância do conhecimento produzido. Eu concordo com você que uma vez produzido o conhecimento, ele extrapola aspectos
axiológicos mais simples, né? Uma teoria bem acabada, seja em ciências humanas ou em ciências naturais, ela não é necessariamente uma teoria de esquerda ou direita, uma teoria progressista ou conservadora, não é? Aquele conhecimento transcende essas polarizações políticas e a complexidade axiológica na qual o conhecimento foi forjado. Mas aí nós estamos olhando para o conhecimento acabado. Uhum. Então nós estamos deshistoricizando esse conhecimento. E o modo pelo qual ele veio a ser não pode ser omitido. Então, nós entendermos a genealogia da produção do conhecimento científico e o papel dos valores, o papel das filiações doutrinárias, o papel das ideologias mesmo, sim, nessa genealogia é fundamental. Entendermos isso é fundamental. Então, eu acho que nós pensarmos o conhecimento científico como moralmente neutro, como algo que está aí para ser usado conforme a decisão de outros atores, que não os cientistas, como, por exemplo, os políticos. O cientista vai lá, produz um conhecimento que é neutro, e o uso que vai ser dado a esse conhecimento não é atribuição do cientista. Isso aí vai ser um uso deliberado pela sociedade, pelas corporações ou pelos políticos. Eu acho isso bastante problemático. Ô Danilo, antes de passar a palavra, eu queria só esclarecer um ponto, e vou fazer isso numa frase, tá, Vinícius? Até para a gente não se alongar muito mais. Não disse que há ciência neutra. Eu não disse isso, tá? Então, eu só quero dizer o seguinte. O aspecto moral envolvido na constituição da ciência tem, na minha opinião, menos importância que, em geral, eu tenho visto que a ele é dado. Talvez seja aí o ponto problemático da minha análise. É claro que o cientista tem seus valores morais, e é claro que isso impacta diretamente, substancialmente, no conhecimento que ele produz. Concordo inteiramente com isso. Agora, a questão de uma possível divergência aqui é o seguinte: qual é o nível desse impacto? Você deixou claro, para você é decisivo. A mim parece menos decisivo do que, em geral, eu tenho podido acompanhar. Seria este, então, Vinícius, um ponto de divergência aqui entre nossas posições. Sim. Eu não estou fazendo aqui um reducionismo axiológico, né? Querendo dizer que o valor moral ok. explica o resultado de uma pesquisa. Ok. Que seja ressalvado isso também, né, Vinícius? Ok. Eu acho que haveria muito para a gente discutir sobre esse ponto em específico, que é a relação da moral com a pesquisa científica, mas eu não sei se seria plausível a gente fomentar esse debate, afinal de contas já nos alongamos. Danilo, peraí, deixa eu só te interromper antes da gente terminar, mas eu vou querer um breve comentário seu, sim. Eu chamei o Vinícius porque ele estuda o problema, mas o comentário foi para você, porque foi você que trouxe essa dimensão, né, assim, na sua observação, você trouxe isso de maneira bem forte. Então, só um comentário breve, assim, nisso que eu estou dizendo, só para a gente, então, não se alongar muito mais. Eu acho importante que a gente faça essa separação de uso, de finalidade, e do tipo de valoração que nós atribuímos ao conhecimento científico. Eu acho que, de antemão, eu diria que é importante que, na divulgação, a gente não incorra no erro de pensar de divulgar a ciência como um mero instrumento.
Eu tomaria esse cuidado, e é claro, para a gente superar essa barreira e quebrar uma visão, pode-se dizer, até já bastante consolidada, de enxergar a ciência como um instrumento, isso não é trivial, né? Não é assim simples você fazer com que as pessoas reconheçam o valor intrínseco da ciência. Mas isso precisa estar, de alguma maneira, vamos dizer assim, inserido no nosso método de divulgação. Porque nós estaremos fomentando populismos científicos se nós não nos atentarmos para essa separação, no nosso próprio método de exposição, não darmos a ênfase assim, necessária para essa separação do que é um instrumento, do que é um uso posterior para a finalidade que seja, boa, ruim, e aí atribua-se o que quer que seja, mas para esse valor anterior, que é o valor intrínseco de dispor de conhecimento, e aí é claro que daí entra uma série de outras questões, se há uma neutralidade, se há uma isenção, né, enfim, a influência do cientista, dos valores do cientista, dos valores éticos, né, compartilhados na própria produção do conhecimento, isso seria um outro debate. Eu só tomaria o cuidado de destacar essa questão para nós, daí, que é importante que nós tenhamos essa ciência de que esse conhecimento de que é importante fazer a divisão e não ver a ciência apenas como mero instrumento, senão nós estaremos reproduzindo aquilo que nós mesmos queremos evitar. Eu só faria essa ressalva. Só para fazer um registro breve, eu concordo totalmente com essa pontuação do Danilo. Eu acho que o instrumentalismo utilitarista é um dos nossos piores inimigos, né? Então, nós fazemos uma espécie de populismo quando apenas reproduzimos as ciências, sejam quais forem, como instrumentos, né? Então, porque com isso, o que nós estamos reforçando é que as ciências são importantes porque têm uma utilidade, né? O instrumento ele tem que ter uma utilidade. Um instrumento que não serve para nada não é um instrumento. Então eu reforço o instrumentalismo, reforço o utilitarismo e nunca consigo comunicar para o grande público o valor da ciência, a ciência como um fim em si mesmo. No entanto, embora eu concorde totalmente com essa posição, eu acho que esse não é o único perigo. Eu acho que esse não é o único caminho para o que eu chamo de publicidade. Existem diversas outras formas de nós fazermos publicidade sem perceber. Por exemplo, quando nós eliminamos da ciência o seu pluralismo. Em cosmologia se faz muita publicidade do Big Bang, porque ao invés de você informar que o Big Bang é um modelo cosmológico dentre diversos outros modelos em competição, você diz que ele é a explicação para a origem do universo. Meu Deus do céu, nós endeusamos a ciência, endeusamos o modelo, ao invés de estarmos comunicando a complexidade e a pluralidade dos modos de produção do conhecimento, nós estamos sendo porta-vozes de apenas um modelo, de apenas uma perspectiva. Então, eu acho que a redução da pluralidade, a redução da complexidade, a identificação de todo um campo do saber que é pleno de debates e discussões a um único modelo, a uma única perspectiva, tudo isso contribui para que na divulgação, ao invés de disseminarmos a atitude científica, estejamos apenas fazendo publicidade de uma instituição ou de um grupo. Então, eu acho que os antídotos passam pelo pluralismo e pela complexidade também, não só pelo combate ao instrumentalismo. Como eu levantei a lebre, eu queria só fazer um comentário para encerrar, então, Danilo, se você me permitir, que eu sei que você é preocupado com o nosso horário. Não, o que eu ia dizer, que eu não pude dizer em função do nosso problema de conexão, é assim, o que eu ia dizer na minha elaboração racional é assim, eu vou parecer um filósofo do século XIX, com esse discurso que eu vou dizer aqui.
eu entendo perfeitamente a dificuldade da posição que eu quis trazer. E ainda assim a sustento, né? E só para esclarecê-la mais ainda, nessa linha do que o Vinícius acabou de dizer. Uma das coisas que a gente deve incluir naquela lista de ideais que existe, aquela lista que existe, né, de ideais da ciência, é justamente o ideal da pluralidade, o ideal da diversidade, que é o ideal contemporâneo. Os modernos não sabem o que é isso, que é o ideal contemporâneo. Então, a minha posição não é do século XIX, ou em termos aqui do nosso debate. Por que a minha posição não é populista? Que ela corre o risco de ser. Eu quero dizer, a minha posição não é populista porque ela também concebe esse ideal da diversidade e da pluralidade, que é o que garante a liberdade fundamental para o pensamento da ciência. Liberdade, inclusive, em relação à moral. Alguma liberdade deve ser possível aí. Se não, a gente começa a normatizar moralmente a produção do conhecimento. Gente, eu sei, a posição é difícil, mas eu só queria agradecer a vocês dois, porque foi um debate muito interessante e, né, deixa a gente com a cabeça fritando. Então, muito obrigado pela discussão. Deixa eu cometer o pecado, eu sei que o Danilo já está ali, mas só para repercutir o que o Wayne disse agora, nós não podemos fazer da divulgação científica uma narrativa dos sucessos. Né? Olha como a ciência é linda, bem-sucedida, sim. Olha como ela nos apresenta verdades. Não, uma divulgação científica com diversidade, complexidade e pluralidade comunica também como a ciência tem problemas, como ela está em aberto e como o nosso ouvinte pode fazer parte dessa busca complexa por respostas. Se o nosso ouvinte for jovem, ele pode querer se engajar, né, numa carreira científica, sabendo que aquela área é uma área com problemas, é uma área com pontos que não são pacíficos, com debates abertos e com discussões históricas. Então, não é uma narrativa só dos casos de sucesso. É preciso trazer a pluralidade e a complexidade para a gente apresentar as ciências como empreendimentos humanos em aberto. Talvez, fechar então, né? Fazer uma divulgação não, desculpa, também. Eu queria... Tô brincando. Só mais um comentário, né? Mais uma divulgação também do método, né? Do processo científico, porque quando a gente fala de ciência, o que nós estamos falando? Do resultado, do processo, e eu acho que tudo isso, né, da questão da pluralidade, da revisão dos pares, enfim, dos debates em aberto, isso é o processo científico, a ciência no dia a dia acontecendo, né? Não é o resultado publicado no paper, né? É o negócio enquanto ele se constitui. E é um pouco do que a gente vai tentar fazer aqui, levar em consideração isso, né? Não é simplesmente chegar e trazer, olha só, o tema é esse, o problema é este, a resposta é essa. Não, é chegar, discutir como que isso foi elaborado, quais os percalços, né? Qual o processo, exatamente. É o que a gente acabou de fazer, porque ele não se esgota, né? E não se esgota, justamente pelo fato de a gente não ter um ponto final para colocar, que o processo ele continue, teria outros problemas, inclusive, relacionados ainda a essa questão da divulgação científica, né, a questão da linguagem, da transposição de uma linguagem de um ambiente para outro, né? Enfim, mas isso é algo que quem nos acompanha sabe, que nós estamos aprendendo também a fazer divulgação científica, o Wayne falou isso, né, e está muito, muito evidente, mas enfim, nós convidamos todos vocês para fazerem parte desse aprendizado conosco nas próximas semanas. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira. O nosso convidado ou convidada nós vamos divulgar no decorrer dessa semana. Fique ligado, então, nas publicações do nosso Facebook, também do Instagram. E é isso, agradecer a você que nos ouviu até agora, nos acompanhou na live ou assistiu o programa depois, né, que ele foi publicado. Mas é isso, nós contamos então com a sua participação nos programas posteriores que nós publicaremos e aguardamos aí os seus comentários, as suas críticas, o seu engajamento nessa nossa causa conjunta.
Um abraço a todos vocês, um abraço, Vinícius, o N. Um abraço. Um bom final de Tchau, semana tchau. para todos. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.